Como pintar uma bicicleta. Desmontando e preparando a bicicleta. Até ficar só com o quadro. Desmonte a bicicleta, tire as rodas, as coroas, o movimento central, os descarriladores da frente e de trás, a corrente, os freios, os guidões, o assento e o garfo dianteiro. Se houver peças extras, como um suporte para a garrafa d'água, desparafuse-as também. Ponha os parafusos e as peças pequenas da bicicleta em sacos plásticos etiquetados para saber como. Remonta-la depois. Tire os adesivos ou os decalques do quadro. Se eles forem velhos, pode ser mais difícil removê-los. Se você não conseguir puxar o adesivo, use um secador de cabelo em temperatura alta para facilitar o processo. Se não conseguir descascar os adesivos com as mãos, use uma espátula para tirar pelo menos as extremidades. Limpe o quadro antes de lixá-lo. Se houver resíduos de cola dos decalques, borrife algum produto de limpeza na região e use um pano para fazer a limpeza. Lixe o quadro da bicicleta para facilitar a aplicação da nova camada de tinta. Se a tinta velha da bicicleta for muito espessa ou reluzente, use uma lixa de grão grosso para remover parte dela. Se ela for opaca, use uma lixa de grão fino. Limpe bem a bicicleta e deixe secar. Para isso, use um pano com água e sabão. Proteja as áreas do quadro que você não quer pintar com tinta adesiva. Alguns exemplos: as áreas dos freios, as superfícies de contato entre duas peças, os pontos de acoplamento de acessórios, que serão remontados depois da pintura, suspendendo ou prendendo o quadro. Organize um local aberto para o projeto. Se não tiver acesso a um lugar do tipo, pelo menos escolha um ponto bem ventilado, como o quintal de casa. Disponha uma lona ou folhas de jornal no chão para proteger o piso da tinta. Além disso, use óculos de proteção e um respirador. Suspenda o quadro da bicicleta no teto com um fio ou uma corda. Se você for pintá-lo em um local aberto, encontre alguma estrutura da qual possa pendurar o quadro, como um galho de árvore ou uma viga. Se for pintar dentro de casa, suspenda a bicicleta pelo teto. De forma geral, ponha-a em um ponto no qual você consiga se locomover com facilidade por todos os lados. Prenda o quadro da bicicleta em uma mesa se não puder suspendê-lo pelo teto. Passe uma vassoura ou uma cavilha pelo cano do assento e prenda a mesa, suspendendo o quadro por um dos lados. Se você não tiver uma mesa à disposição, monte o quadro em outro suporte ou estrutura que possa suspender a bicicleta. Pintando e remontando a bicicleta. Use uma tinta em spray de qualidade. Vá a uma loja de tintas local ou pesquise na internet para comprar algo feito especificamente para metal. Não compre nada genérico, que não deixe o resultado tão agradável ou bem acabado. Nunca use mais de uma marca de tinta de uma vez. Pode ser que elas gerem uma reação ruim. Leia bem o rótulo das tintas em spray na loja e compre algo específico se você quiser que o quadro fique opaco e não reluzente. Aplique a primeira camada de tinta em spray no quadro. Segure a lata a cerca de 30 cm do quadro enquanto faz a aplicação em um movimento constante. Não borrife a tinta de forma contínua em uma mesma área, ou vai deixar marcas e respingos. Passe por todo o quadro até cobrir a sua superfície.
Não se preocupe se ainda restar alguma lasca de tinta depois dessa primeira aplicação. Você vai repetir o processo algumas vezes e, assim, disfarçar as falhas. Deixe a primeira camada de tinta secar por 15 a 30 minutos antes de aplicar a segunda. Depois disso, repita o processo, aplicando outra camada fina e uniforme. Continue aplicando mais camadas até que a tinta antiga esteja completamente coberta. Espere 15 a 30 minutos entre cada aplicação. A quantidade final vai depender da cor e do tipo da tinta que você está usando. Pare quando não houver mais resíduos da tinta anterior e as camadas da tinta nova aparecerem uniformes. Aplique uma camada de verniz para proteger a bicicleta da ferrugem e deixá-la com cara de nova e espere algumas horas. Quando o quadro estiver completamente seco, aplique uma camada uniforme de verniz por toda a estrutura, assim como fez com a tinta. Aplique 3 camadas de verniz para otimizar o resultado. Faça um intervalo de 15 a 30 minutos entre cada uma. Deixe o quadro secar por 24 horas. Não o toque e nem tire do lugar nesse tempo. Se você tiver feito tudo em um ambiente externo, veja a previsão do tempo e leve a bicicleta para dentro se for chover. Quando ela estiver totalmente seca, tire os pedaços de fita adesiva que colocou nos estágios de preparação. Remonte a bicicleta. Ponha todas as peças de volta no lugar, incluindo as rodas, o movimento central, a corrente, as coroas, os descarriladores, os freios, o assento e o garfo dianteiro. Pronto! Agora, você pode dar umas voltas na sua bike recém-pintada.